A China, nesses dias aí, teve uma medida importante alfandegária em relação ao seu comércio exterior que vai possivelmente prejudicar os Estados Unidos. A gente está falando de mais um capítulo dessa guerra comercial. Essa guerra que é importante destacar. A gente chama de guerra comercial. Estados Unidos chama de guerra comercial. A China não chama. Mas, sabe aquela famosa frase, cutucou a onça com vara curta? Né? No caso da China, cutucou o tigre com vara curta? Pois é isso que está acontecendo. Porque ela começa a dar respostas importantes e fundamentais para os Estados Unidos, que é o que a gente vai ver agora, nesse momento. Já vou abrir aqui para vocês entenderem o que está acontecendo. A gente já tinha alertado sobre isso em vídeos atrás aqui. O que aconteceu? No dia 2, tá? No dia 2 do 1, estou gravando esse vídeo no dia 4, no dia 2 não deu tempo de fazer na hora, tá? Mas é importante porque aí a gente consegue estudar melhor sobre. A China, o MOFCOM, que é o Ministério do Comércio da China, do exterior da China, ele anunciou sanções a 28 empresas dos Estados Unidos, proibindo exportação de itens de uso duplo. O que é uso duplo? Fins civis e militares. Vamos lá, para entender esse processo. O que seriam sanções? Restrições. Então a gente está falando de restrições. A China pegou lá 28 empresas, listou 28 empresas, tem mais, tá? A gente já vê qual que é o motivo disso. Pegou 28 empresas e falou assim, nós, a China, não exportaremos mais itens para essas 28 empresas localizadas nos Estados Unidos, que são empresas que têm, que fazem produtos de duplo uso, civis e militares. Então você pode usar, por exemplo, dando um exemplo assim genérico para vocês, mas eu vou listar algumas das empresas para vocês. Uso civil, você pega um computador, uma empresa lá que produz um computador. Esse é o uso civil. Mas pode ser um uso militar também, porque de repente essa empresa pode ter uma divisão lá dentro que faz supercomputadores para utilização militar. Então a China falou assim, porque isso mascara. Isso mascara de fato o fim, a finalidade dessa exportação. Essa empresa pode comprar falando que é para uso civil, mas utiliza para fim militar. Vamos lá. Entre essas empresas tem alguns nomes aqui, algumas famosas, inclusive, a General Dynamics, a Boeing Defense Space, a Boeing Defense Space Security e a Lockheed, né, que é bastante famosa também, Merchant Corporation. Por exemplo, a Boeing todo mundo conhece, né? Então a Boeing produz aviões, certo? Produz produtos, né, para aéreos para fins civis, sim, mas também para fins militares. E aí você fala assim, o que está acontecendo de fato? Dessas 28 empresas listadas pela China, 10 delas, tá? Das 28, foram classificadas como não confiáveis, que a China falou assim, essas não tem nem como voltar atrás, são não confiáveis. Por quê? Porque são 10 empresas que têm uma relação comercial de venda de armas para Taiwan nos últimos anos. Durante o governo de Joe Biden, que está encerrando em alguns dias, isso a gente já tem que olhar pensando no Trump e a sua hostilidade à China, tá? Porque se está assim com o Biden, imagina com o Trump. É isso que os chineses estão pensando. Se está assim com o Biden, imagina para Trump. No governo de Joe Biden, as vendas de armas para Taiwan aumentaram. Imagina só com o Donald Trump. E aí, é um ponto importante. Então, os CEOs dessas empresas estão proibidos de entrar em território chinês e suas autorizações de trabalho serão revogadas. Aposto que vai ter gente aqui falando assim, ditadura! Olha a ditadura chinesa. Os Estados Unidos faz medidas assim o tempo todo para proteger. O Trump está anunciando que vai fazer coisas daí para pior. Mas assim, a gente precisa também... Ninguém mais pode fazer. Então assim, Estados Unidos anuncia que vai taxar imposto, vai aumentar imposto de todo mundo, vai aumentar em 100%. O Brasil agora pegou a presidência do BRICS. Vai aumentar o imposto do Brasil, vai aumentar o imposto da China, vai aumentar o imposto de todo mundo. Mas a China não pode. A China não pode simplesmente dar uma medida de proteção também, né? Então esse é um ponto que a gente tem que pensar. O MOFCOM, que é o Ministério do Comércio, ele afirmou que a medida atenção, para salvaguardar a segurança e os interesses nacionais. Taiwan
é assunto nacional. E a interferência externa, no ponto de vista chinês, não será tolerada. Não é o que está acontecendo. Estados Unidos cada vez mais tentando, afirmando que... Vocês lembram que eu já falei em vídeos, assim, acho que 2 anos atrás, que a Nancy Pelosi, política dos Estados Unidos, deputado dos Estados Unidos, esteve presente em Taiwan. Recentemente a gente fez um vídeo que o presidente do Taiwan viajou, né? Foi para os Estados Unidos, se eu não me engano, foi para os Estados Unidos e tal, e a China fechou o mar ali, falou, que isso? Por quê? Porque Taiwan é China, sabe? Taiwan é China. A China define que Taiwan é território chinês, mas é um território que há um processo, um movimento rebelde. Eles fizeram lá um governo novo, mas Taiwan é China, desde sua história. É onde os membros do Kuomintang fugiram, né? Foram para lá depois do processo de Revolução Chinesa. A gente não vai entrar nesse assunto agora. Deve ter gente aí agora, mas você não está falando dos 800 trilhões de pessoas que a China matou. A gente não está falando sobre isso agora, tá? E não existe 800 trilhões de pessoas no mundo. Mas é um ponto da China de defesa. Eu falo assim, eu falo para vocês, desde de muito tempo, quando a gente fala sobre esse processo de guerra comercial, que a China ela não se envolve em uma guerra, um conflito militar. Quando a gente está falando de militar, a gente está falando de proporções externas, né? Não é guerra civil. Conflito militar desde os anos 70, desde depois da Guerra do Vietnã, numa guerra chamada Sino-Vietnamita, certo? Que é um contraste que teve entre a China e o Vietnã após ali o processo da Guerra do Vietnã. A China não se envolve em uma guerra desde aquele tempo, certo? E a política da China é uma política apaziguadora em relação aos conflitos mundiais que a gente tem ao longo desse tempo. Inclusive a China tem propostas, processos de defesa, por exemplo, de solução pacífica, cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia, entre Israel, Palestina, Israel e um monte de outro país. Falando, a gente não precisa se envolver na guerra. Tem uma busca de defesa do cessar-fogo. Só que, quando você vai mexer com Taiwan, que é território chinês, a China se sente invadida, porque é invadida quando isso acontece. O que os Estados Unidos vai fazer em Taiwan? Aumentando a venda de armas para Taiwan, para poder desestabilizar a China, porque na concepção dos Estados Unidos, a China é a grande rival, principalmente do ponto de vista comercial. Os Estados Unidos têm tomado medidas, ultimamente, por exemplo, vai fechar o TikTok. Esses dias aí vai acabar o TikTok na China, certamente. Outro dia, há 2 anos atrás, abateu um balão meteorológico chinês que desceu pelo Alasca ali, teve um erro de curso, falando que é espionagem. Aí esses dias teve nos Estados Unidos também os robôs que foram hackeados, que são de fabricação chinesa. Mas assim, os Estados Unidos já colocam que é o governo chinês, porque os robôs saíram xingando as pessoas, né, os robôs aspiradores. Isso aí é a China fazendo investigação com a gente, que não sei das quantas. Isso tudo é utilizado também como justificativa para poder tomar medidas de sanções contra a China. Então a China, ela fala, a gente também não vai tolerar que vocês... A gente tolera que vocês façam um monte de coisa, a gente respeita a soberania de vocês, comercial e tal, vocês têm que respeitar a nossa também. E outra coisa, mexer em Taiwan não, porque Taiwan é território chinês. Então a China, ela toma essas medidas, ela fala assim, a gente não vai exportar mais produtos para essas empresas que têm finalidade dupla na fabricação dos seus itens. Ainda mais porque 10 dessas 28 empresas aumentaram a venda de produtos de armas para Taiwan nos últimos anos. E aí, importante destacar, quais são os produtos que a China não vai mais exportar? A gente falou isso num vídeo há umas semanas atrás. São metais duros, metais moles, são elementos químicos, né, em geral. Então nós temos ali, por exemplo, o galho, o germânio, antimônio, grafite, entre outros. Aí entra na questão da tabela periódica ou não, né, na questão química, já não é muito a minha área. Mas, por exemplo, eu fui dar uma olhada, falei, do que se trata? São matérias-primas para semicondutores. Aí você fala assim, como assim semicondutores? A gente falou lá naquele vídeo que são utilizados para a fabricação de condutores. Qualquer peça que você tem
computador, de celular, do aspirador de pó da sua casa, de uma câmera, de um microfone, de um mouse, você vai ter condutores, sabe? E precisam de semicondutores para fabricação. Aí você fala, mas tranquilo para os Estados Unidos então. Essas empresas não vão mais poder agora pegar o produto chinês. Mas tranquilo para os Estados Unidos, ele pode pegar de outras regiões. Só que a China é a grande, assim, esmagadora exportadora desses semicondutores. Se você for olhar, se você for dar uma pesquisada, você vai ver que o galho, o germânio, o grafite, a China, assim, se eu não me engano, no grafite a China consegue ter mais de 60% das exportações mundiais do grafite. Então como é que fica a situação? É só pegar em outros países, por exemplo, da Ásia, por exemplo, pega a Coreia do Sul, a Samsung. Peraí, eles também compram produto chinês. A matéria-prima, maior parte vem da China. Então não é simples assim. O que isso pode refletir nos Estados Unidos, que eu acho que é um ponto importante? Aqui a gente está falando de empresas gigantescas, com itens de dupla fabricação, né, de dupla... duplo sentido, né, de uso duplo, desculpem. Mas, por exemplo, isso, logicamente, a gente falou, essa medida dos Estados Unidos vai fazendo o que quer. Impede de reduz a importação, xenofobia, sinofobia com a menos solta dentro dos Estados Unidos, ainda mais com o governo Trump agora, a sinofobia, a aversão aos chineses, os chineses sofrem com isso há muito tempo, né, não é de agora, mas eles não podem, a China não pode fazer nada. A China está tomando sua atitude, falou assim, vocês estão cutucando o tigre com a vara curta, porque Taiwan é nosso, Taiwan é território chinês, é indiscutível isso para tudo. Não tem essa discussão, sabe, dentro do território chinês. Taiwan é território chinês. Agora, então é uma medida tomada e isso pode refletir na economia dos Estados Unidos. A gente falou o que pode aumentar de preço nos Estados Unidos, já que como são muitas empresas de uso duplo, como eu falei para vocês, um computador pode ser utilizado para uso pessoal ou uso militar, né, algum componente, alguma coisa assim. De repente, o que pode aumentar de preço nos Estados Unidos são os tablets, os smartphones, entre outros, os próprios aspiradores de pó, certo? Então, esses itens podem, sim, dar um reflexo na economia dos Estados Unidos. Das pessoas, os Estados Unidos importam muito produto chinês, compram muito produto chinês, tá bom? Então tá aí para vocês, o que vocês acham? Lembrando que eu sempre priorizo aqui, eu prezo aqui no canal pela educação nos comentários, o respeito, você pode concordar, discordar, você pode me corrigir se eu tiver feito alguma coisa, principalmente no que diz respeito às questões dos metais, né? Que eu sou da humanas, né? Sou muito humanas aqui, mas vocês podem até me corrigir em relação a isso, entre outras coisas aqui também. Fiquem sempre à vontade. E o seu comentário é muito importante. Vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui!